Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque, a paz a todos. Hoje estamos no nosso 6º dia de meditação do livro de 2 Reis. E hoje meditaremos nos capítulos 18, 19, 20 e 21. Os capítulos 18, 19 e 20 falam sobre a vida do rei Ezequias, do começo ao fim do seu reinado. Ezequias foi um dos mais notáveis reis de Judá. O rei Ezequias governou por 29 anos. Sua história ficou conhecida não apenas por causa do seu reinado, mas também pela forma como sua vida foi prolongada milagrosamente pelo Senhor após uma grave doença. O rei Ezequias também foi contemporâneo do profeta Isaías. Nós vemos 3 relatos bíblicos no Antigo Testamento que contam a história de Ezequias. Aqui em 2 Reis, capítulo 18, 19 e 20. Temos em 2 Crônicas, capítulos 29 ao 32. E também em Isaías, capítulo 36 ao capítulo 39. E também ele é citado brevemente no Novo Testamento, na genealogia de Jesus. Você vai ver em Mateus, capítulo 1, versículo 9 e 10. Voltando um pouco na história, quando seu pai Acás recebeu o trono, ele manteve uma política pró-Assíria, com uma posição de amizade ou submissão à Síria. Enquanto os outros reinos como Síria e Israel do Reino Norte acabaram conquistados pelos assírios. Mas a aliança com a Síria trouxe influência pagã para dentro de Judá. Isso levou a uma contaminação da vida religiosa da nação que passou a ser marcada por práticas que afrontavam a vontade de Deus. Então, logo que o rei Ezequias assumiu o trono, ele tentou corrigir essa questão. Ele sabia que a queda do Reino do Norte tinha a ver diretamente com a desobediência à lei de Deus. Então, rapidamente, ele promoveu uma grande reforma religiosa em Judá. Ele lutou para eliminar a idolatria dentre o povo, também reabriu e purificou o templo de Jerusalém. Ele tratou de fazer com que a verdadeira adoração ao Senhor fosse restabelecida. Durante o seu reinado, a celebração da Páscoa foi a maior desde o tempo de Salomão, quando o reino ainda estava unificado. Inclusive, muitos israelitas se envolveram na celebração da Páscoa em Jerusalém. No aspecto militar, Ezequias também foi um rei muito bem sucedido. Ele fortificou Jerusalém e fez uma grande obra de engenharia para garantir o abastecimento de água na cidade, pelo que se tornou o tanque de Siloé, mesmo em tempos de crise. Quando Senaqueribe, rei da Assíria, concentrou as suas forças a pressionar Judá, Ezequias contou com a ajuda do Senhor para resistir. Inclusive, quando Ezequias recebeu um ultimato de Senaqueribe, prontamente ele recorreu a Deus, confiante que ele salvaria o seu povo. A resposta do Eterno veio indicando que os assírios tão logo retornariam pelo mesmo caminho que vieram. E de forma milagrosa, como vemos aqui no capítulo 19, no verso 35, que diz assim, vou ler na versão parafraseada: naquela mesma noite, um anjo do Eterno massacrou 185.000 soldados assírios. Quando os habitantes de Jerusalém acordaram no dia seguinte, havia cadáveres por toda parte. Essa intervenção divina foi a resposta do Senhor à oração de Ezequias, e bastou apenas um anjo para que derrotasse o exército de Senaqueribe, 185.000 homens. E o rei Senaqueribe nunca mais ameaçou o rei Ezequias e o seu reino. E após esse episódio, o reino de Judá, sob a liderança de Ezequias, desfrutou de um período tranquilo e próspero. Sua fama como um monarca que resistiu às pressões assírias cresceu grandemente a ponto do rei Ezequias ser congratulado por outros povos. Mas nesse ponto, ele acabou errando. Ele aceitou para si todo aquele reconhecimento, mas não testemunhou que aquilo só havia sido possível através da proteção divina. E por esse motivo, ele foi repreendido pelo profeta Isaías. Vemos esse relato aqui no capítulo 20, do versículo 12 ao versículo 19, onde o rei Ezequias recebe uma comitiva da Babilônia e ele entra e mostra todo o seu palácio, todos os seus tesouros, todas as suas armas, todos os segredos que havia ali no palácio. E a partir do versículo 15, aqui na versão parafraseada, diz assim: o profeta Isaías perguntou: o que eles viram em seu palácio? E Ezequias respondeu: tudo, mostrei tudo, não escondi nada. Então Isaías fala a Ezequias, no versículo 16:
Ouça o que o Eterno tem a dizer. Virá o dia em que tudo quanto pertence a você e tudo que os seus antepassados deixaram como herança será levado para a Babilônia. Não restará nada, e é o Eterno quem está dizendo. Pior ainda, alguns dos seus descendentes serão levados para servir de eunuco no palácio do rei da Babilônia. E o rei Ezequias disse ao profeta Isaías: se essa palavra vem do Eterno, é boa. Mas ele pensava: isso não vai acontecer enquanto eu estiver vivo. Terei paz e segurança enquanto viver. Nesse texto, Isaías está dizendo: olha, eles vão vir, vão arrasar com tudo, vão levar tudo, toda a riqueza, todos os tesouros, vão levar a sua descendência. Isaías estava dizendo: eles vão acabar com o reinado de Judá. Os seus filhos, os seus descendentes, que deveriam estar sentados no trono, serão levados para ser eunuco ali na Babilônia. E quando Ezequias ouve tudo isso, ao invés de trazer temor ao seu coração por saber o futuro que esperava ali a sua nação, ele responde no versículo 19 que essa palavra, já que veio do Eterno, era boa. Afinal, isso não aconteceria em seu tempo. Ele não passaria por essa desgraça, e sim os seus filhos, os seus netos. Então nós vemos aqui, na altura do campeonato, um rei Ezequias que tinha perdido a noção do que ele estava fazendo ou do que ele estava falando. Parece que ele não tinha entendido a resposta do profeta Isaías da desgraça que estava por vir sobre Judá. Ainda no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 11, fala sobre a doença do rei Ezequias. Enquanto estava no poder, ele acabou adoecendo gravemente. É inútil especular o tipo de doença que afligiu o rei de Judá. O que realmente se sabe é que sua doença era terminal e que o Eterno lhe enviou o profeta Isaías com a finalidade de lhe avisar para colocar a sua casa em ordem antes de morrer. Mas o rei Ezequias orou ao Eterno fervorosamente, rogando pela misericórdia divina. Então Deus novamente enviou o profeta Isaías para avisar o rei Ezequias que o seu clamor tinha sido ouvido e que os seus dias tinham sido prolongados por mais 15 anos. Além disso, na mesma ocasião, o Eterno garantiu que livraria o seu povo das ameaças da Assíria como prova de que aquela mensagem era verdadeira. Deus fez com que o sol recuasse 10 graus segundo o relógio de sol do rei Acás. Então, conforme esse relato, o rei Ezequias não morreu naquela ocasião, mas pôde desfrutar de mais alguns anos de vida. E no capítulo 21 agora fala sobre o rei Manassés, que foi o sucessor ao trono após a morte do rei Ezequias. Ele reinou por 55 anos em Judá. O rei Manassés ficou conhecido por ter sido um dos piores reis do Reino do Sul, se não o pior. O relato sobre a vida de Manassés está aqui em 2 Reis 21 e também em 2 Crônicas, capítulo 33. O seu reinado foi longo, mas também muito problemático, trazendo prejuízos terríveis para o povo de Judá. No seu reinado foi um período de grande retrocesso religioso, onde o povo judeu acabou sofrendo influência da Síria e absorvendo elementos do seu culto. Isso resultou num sincretismo religioso que introduziu em Judá o balaísmo, um culto a Astarote nos lugares altos, adoração a astros e espiritismos e adivinhações. Então, em forma geral, pode-se classificar o reinado de Manassés como um reinado sanguinário e de profunda corrupção moral e religiosa. Ele derramou muito sangue inocente, você vê aí no versículo 16 do capítulo 21. Diferentemente do seu pai, ele abraçou de vez a idolatria e chegou a ponto de introduzir um ídolo no templo do Eterno em Jerusalém. Se não bastasse, ele ainda ofereceu sacrifício humano. Ele ofereceu os seus próprios filhos ali no vale de Rinom, algo que era totalmente abominável ao Eterno. A corrupção religiosa foi tão grande em seu reinado que nós vemos aqui no versículo 13 do capítulo 21 que esse período marcou o ponto final da tolerância do Eterno com Jerusalém e Judá, resultando posteriormente no cativeiro babilônico. Da mesma forma como a casa de Acabe e o reino do norte, com a sua capital em Samaria, foram julgados pelo Eterno, assim também sucedeu ao reino do sul, com sua capital em Jerusalém. A idolatria estava tão terrível nesse período do rei Manassés
que o Eterno falou por intermédio dos profetas, dizendo, você vai encontrar isso no versículo 10 e 12 do capítulo 21, que o rei Manassés havia cometido tantas abominações que ele conseguiu fazer pior do que tudo o que os amorreus tinham feito antes dele. Aqui vale lembrar que os amorreus eram os habitantes originais da terra de Canaã e, portanto, um povo pagão que não temia o Eterno. Assim, o rei Manassés conduziu o povo de Judá ao pecado diante do Eterno. O rei Manassés se recusou a ouvir as exortações do Eterno através de seus profetas. Consequentemente, ele chegou até ser deportado para a Babilônia sob o domínio dos assírios. E nós vemos no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, no verso 10 ao verso 13, um relato que Manassés se humilhou e orou ao Eterno, demonstrando arrependimento. E em 2 Crônicas 33, verso 13, diz que o Eterno aceitou o arrependimento do rei Manassés. E de volta à cidade de Jerusalém, o rei Manassés promoveu algumas reformas. Ele implantou projetos para a fortificação de Judá e buscou reverter o estado de idolatria em que o seu reino se encontrava. Para tanto, ele retirou do templo e de Jerusalém os ídolos e os altares que ele mesmo tinha edificado. E quando o rei Manassés morreu, o seu filho Amon reinou em seu lugar. E mais uma vez fez aquilo que era mal perante o Eterno. Além disso, as reformas do rei Manassés parecem ter sido superficiais ou incompletas, pois mais tarde o rei Josias teve que destruir alguns altares que foram edificados no tempo do reinado de Manassés. E os últimos versículos do capítulo 21 vai trazer um relato sobre a vida do rei Amon, que foi sucessor do rei Manassés, seu pai. O rei Amon assume o trono com 22 anos e ele reina durante 2 anos. Ele teve um péssimo reinado, ele praticou a idolatria em Judá e rejeitou ao Eterno. Por tudo isso, ele foi considerado um rei ímpio, pior do que o seu pai havia sido. Nós vemos esse relato também em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 23. Amon acabou sendo assassinado por seus próprios servos. Nós vemos isso no verso 23. O texto não esclarece os motivos dessa conspiração na corte de Judá que lhe custou a vida. O próprio povo cuidou de punir os assassinos de Amon e colocou Josias, o seu filho, como rei sobre Judá. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de exposição e meditação na palavra do Senhor. Eu queria deixar para a reflexão dos irmãos o relato do capítulo 20, do verso 1 ao verso 11, onde fala sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Quando o profeta Isaías vai até o rei Ezequias dizer que ele deveria colocar a casa em ordem, era a palavra do Eterno, porque ele morreria, ele clama ao Eterno, busca em oração, e antes que Isaías saísse ali do pátio do palácio, o Eterno fala para Isaías voltar, porque ele havia ouvido a oração do rei Ezequias. E por ter ouvido, ele acrescenta na vida de Ezequias mais 15 anos. A palavra do Eterno era, coloque a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Quando ele recebe mais 15 anos de vida, poderia ser mais ou menos anos, mas o Senhor lhe deu 15 anos de vida. A palavra que ele tinha era a mesma, coloque a tua casa em ordem. Se não vai morrer agora, morrerá depois, mas a casa precisava ser colocada em ordem. E nós vemos que Ezequias foi negligente com esta palavra. Então o seu reinado até ali tinha sido muito abençoado. E depois as atitudes ruins que ele obteve foi ao fim do seu reinado, ao ponto daquela comitiva da Babilônia que ele recebeu e mostrou tudo. Ele recebe uma palavra de repressão do Eterno através do profeta Isaías. E quando a sentença é dada que ele seria levado tudo, inclusive os seus filhos, sua descendência, ele acha que essa palavra é boa, porque ele tinha perdido a noção daquilo que o Eterno havia falado com ele. Queridos, e aqui é o ponto onde eu quero trazer a reflexão para vocês. No momento que ele recebe essa palavra, deveria Ezequias agora saber que ele tinha que colocar a casa em ordem e ele teria mais tempo, 15 anos, para fazê-lo. E ele não o fez, por isso que o final dele foi com essa palavra que bom era que fosse destruído tudo, a sua descendência, o seu país, a sua nação, após a partida do rei Ezequias. Quando nós recebemos a salvação, somos alcançados por Cristo e passamos a ser uma nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo se fez novo.
seria o mesmo tempo de quando o rei Ezequias ganhou mais 15 anos de vida. Nós não sabemos se nós ganhamos mais 15, mais 20, mais 30, qual o tempo que nós ganhamos de vida após sermos alcançados por essa salvação através da graça, mediante a nossa fé. Então, como nós não sabemos o tempo, é necessário que nós nos preocupemos em colocar a nossa casa em ordem. Porque quando conhecemos a Cristo, nós temos marcas do pecado em nossas vidas, no nosso caráter, naquilo que fazemos, na forma de pensar. Então nós precisamos mudar a forma de pensar, renovar a nossa mente, nós precisamos mudar a forma que abordamos as pessoas, que temos comunhão com as pessoas. Isso passa a ser um tempo onde temos que ter uma reforma em nossas vidas. Precisamos nos aproximar de Cristo e, através do Espírito Santo, nos afeiçoarmos com os dons que, através do Espírito, vai agir em nossas vidas. E com isso a nossa vida vai sendo transformada para que, quando nós chegarmos à estatura de varão perfeito, nós possamos nos apresentar ao Senhor, seja pela nossa partida ou seja o dia que o Senhor vem buscar a sua igreja. Mas colocar a casa em ordem também nos diz respeito à salvação das pessoas. Quando o rei Ezequias disse que ser tudo destruído depois que ele partisse era uma boa palavra, porque a pele dele estaria salva, muitas vezes nós encontramos cristãos pensando da mesma forma: eu estou salvo, cada um que se responsabilize por sua salvação, já estou salvo, já vou para a glória, não vou mais ter a condenação eterna. E aí temos uma vida irresponsável, assim como o rei Ezequias teve. Então que nós possamos pensar como nós temos vivido essa nova vida, porque estávamos condenados à destruição, à separação eterna do nosso Senhor, e Ele nos deu vida nova, nos deu um tempo de vida para que nós possamos desfrutar dessa experiência da salvação já aqui na terra, e deu uma esperança que nos dá a fé e a convicção que estaremos eternamente com Ele. E que você possa pensar nisso, como que você tem se responsabilizado em colocar a casa em ordem? Como que está a sua vida diante da sua família, diante do seu dia a dia? Como que você tem se preocupado com a salvação das pessoas que ainda não receberam? Estar salvo é a maior bênção que podemos receber nesta vida, mas nos preocuparmos com a salvação das outras pessoas que ainda não estão salvas é a maior responsabilidade que todo cristão precisa ter. Que Deus os abençoe e tenha uma semana abençoada.